Pessoal, hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é responsabilidade do JavaScript, que é a validação de dados, a validação de formulários. A validação tem como objetivo evitar dados com má qualidade ou ausência de dados. A maioria dos sistemas tem como fonte, origem dos seus problemas de execução a entrada de dados inválidos ou dados com problemas. Um exemplo clássico disso é quando eu tenho emissão de nota fiscal eletrônica e não tenho o e-mail do cliente, ou se eu mando um e-mail inválido. A nota fiscal geralmente nem é gerada, no caso. Tá? Então, é muito importante eu cuidar da entrada desses dados para que sejam informados corretamente. Outro problema que a validação tenta minimizar é a entrada de vulnerabilidades. Então, por exemplo, um SQL inject ou um cross-site, você pode evitar através da validação dos campos do formulário. Então, vamos aprender como fazer essas validações. Então, aqui, por exemplo, nessa correção, se eu coloquei números, funcionou perfeitamente, mas se eu digitar letras aqui, none, o que é none? Not a number, tá? Ou se não, se eu deixar vazio, vai dar um erro também, ele não vai realizar a operação corretamente. Aqui é algo simples, mas geralmente os dados que são coletados no formulário são enviados para o servidor de aplicação e o servidor de aplicação vai salvar num banco de dados, vai salvar em um arquivo e aquele problema vai se propagando. Tá? Então, primeira validação que vamos fazer, não vamos permitir a entrada nem de vazio e nem de uma entrada não numérica. Tá? Então, vou voltar aqui para a nossa correção para fazer essa validação aqui antes. Tá? Então, por exemplo, se N1 ponto value ponto length. O que é o length? Ele conta a quantidade de caracteres de uma caixa de texto. Então, se for menor ou igual a 0, é porque o cara não digitou nada naquele campo. Tá? Ou, vou utilizar uma função que já existe. Is_none. É uma função do próprio JavaScript. Essa função verifica se não é um número. Is not a number. Tá? O que acontece? Ele vai me retornar verdadeiro caso não for um número. Se for um número, ele me retorna falso, por exemplo. Então, aqui eu estou validando da primeira caixa de texto, do N1. Tá? Então, o que vai acontecer? Se ele estiver vazio ou não for um número, o que vai acontecer? Ele vai mostrar uma mensagem na tela, tá? Informe um valor numérico, certo? Vai mostrar uma mensagem na tela. Vou ajudar o usuário e vou posicionar o cursor no campo que está com problema. Então, aqui, N1.focus. Estou posicionando o cursor onde está o problema. E vou interromper a execução do script. Quando eu coloco aqui return false, o script é interrompido. Ele não vai fazer mais nada para baixo. Ele não vai realizar a conta, por exemplo. Então, nesta nossa primeira validação, estamos validando duas regras para o campo N1. Vamos testar?
Se funcionar, a gente replica para o N2. Eu vou atualizar aqui o nosso navegador. Vou deixar em branco primeiro. Informe o valor numérico. E posicionou no campo com problema. Vamos por letras agora. Informe o valor numérico. E posicionou aqui no campo com problema. Se eu colocar um número, ele deu não por conta do N2, mas a gente já vai replicar a validação. Mas fizemos a validação aqui do primeiro campo. Então, vou copiar aqui esta estrutura para fazer a mesma coisa para o N2. Se o N2 foi digitado alguma coisa e se o N2 tem um valor numérico. Caso a validação não conclua, ele volta, interrompe a execução do script, posiciona o cursor e volta para o campo correto. Tá? Então, a validação geralmente é feita dessa forma. Eu tenho as regras. Se alguma regra é quebrada, eu mostro a mensagem, interrompo a execução do script. Tá? É a prova de falhas? Não. Dá para burlar. Tem como burlar. Então, por isso, é sempre importante você ter a validação do lado do cliente, mas também ter a validação do lado do servidor de aplicação. Então, o ideal é que você valide esses dados lá no PHP, no ASP.NET, no Java e também valide no banco de dados. É possível criar regras de validações dentro do banco de dados. Quanto mais você fechar, mais segurança e mais qualidade esses dados terão. Tá? Então, ela é a porta de entrada para diversos problemas no sistema. Tá? Vamos testar aqui esse N2. Vou deixar o N1 certo. Deixa eu atualizar aqui a página. Vou deixar o N1 certo. Vou testar o N2. Informe o valor numérico. Ele posicionou no N2. Vou por letras. Informe o valor numérico. Tá? Então, aqui ele fez a validação e está evitando futuros problemas. Dúvidas aqui, pessoal? Tranquilo? Então, vamos criar outro formulário para testar outros tipos de campo. Tá? Eu vou criar aqui um novo exemplo. Montar um arquivo HTML com outros tipos de campos que nós vamos utilizar. Tá? Semana que vem nós vamos evoluir isso aqui, porque vamos aprender e utilizar expressões regulares. Então, expressões regulares permitem, né, que eu faça uma validação mais avançada. Tanto para evitar, por exemplo, o SQL Inject ou qualquer outro tipo de entrada de ameaça. Tá? Ou até mesmo conteúdo impróprio, coisas do tipo. Vamos fazer aqui, montar o nosso HTML. Vou colocar alguns campos, então aqui, nome. Vou colocar aqui também senha. Vamos pôr aqui input type password, tá? Eu vou colocar a senha 1, porque eu vou adicionar um campo de confirmação de senha também. Tá?
Put type password, ID senha 2. Vamos colocar um e-mail também. Legal, colocamos um nome, um campo de senha, um campo de confirmação de senha e um campo de e-mail. Tá? Vou adicionar um botão para poder chamar a função do JavaScript. Vou dar um ID para esse botão e no evento onClick será chamada a função validar. Geralmente, após a validação, o formulário é redirecionado. Eu até esqueci de pôr aqui, ó, form. O formulário vai ser redirecionado para uma página dinâmica no servidor de aplicação. Então, antes de fazer esse envio, é feito a validação. Tá? Então, eu criei aqui o campo nome, ID nome, ID senha 1, ID senha 2. Também tem o campo ID e-mail e o botão B1. Aqui no botão B1 temos o evento onClick, que vai chamar a função validar. Então vamos validar esses outros tipos de campo de acordo com algumas regras diferentes. Tá? Logo aqui abaixo eu vou criar a tag script, que vai conter a nossa função do JavaScript. E vou criar aqui a função function validar. Function validar. Como nós não vamos redirecionar nesse momento para uma página dinâmica no servidor de aplicação, eu vou mostrar uma mensagem caso a validação dê tudo certo. Oi? Eu não entendi. Aqui, ó. Ah, é, foto velho, isso. Obrigado. Então, se der tudo certo, é a validação, ele vai mostrar a mensagem, tudo certo. Geralmente, o que vai acontecer? Vamos enviar, vamos submeter esse formulário através do método POST para uma página dinâmica no servidor de aplicação. Esse é o processo normal. Mas antes de fazer esse processo, é feita a validação de campo a campo, respeitando as suas características. Tá? Então, por exemplo, o primeiro caso aqui, o nome. O nome, pessoal, vou verificar se está vazio. Então, como eu posso fazer? Se nome.value for igual a vazio, igual é operador relacional de igualdade. O que eu vou fazer? Vou mostrar uma mensagem na tela. Informe o seu nome. Vou posicionar o cursor no campo com problema. Então aqui, nome.focus. E vou interromper a execução do script. Return false. Tá? Então, se o nome digitado for igual a vazio, vou mostrar a mensagem na tela, vou posicionar o cursor no campo com problema e o return false interrompe o script.
vocês vão até verificar que quando ele dá esse return false, ele não vai nem mostrar a mensagem embaixo, tudo certo. Ele vai pular, ele vai interromper o script. Tá? Vamos testar? Eu vou salvar aqui. Vou abrir aqui no Chrome. Opa, salvei errado. Deixa eu salvar como extensão HTML. Agora sim. Abri o meu formulário. Eu vou apertar F12, pessoal, para abrir a área de depuração. Caso tenha algum erro, ele já vai demonstrar. Então, quando a gente está trabalhando com JavaScript, sempre trabalhar com F12 aberto para que conseguimos aí acompanhar, ver se vai estourar algum erro, por exemplo. Tá? Então, eu vou clicar no botão enviar, não vou fazer nada. Informe o seu nome. Vai posicionar o cursor no campo nome e interrompeu a execução do script. Aí o usuário é muito esperto, ele vai colocar ali, ó, pontinho. Quantas vezes já fiz manutenção em banco de dados para tirar cadastro assim? Tá? Vai passar, ó, tudo certo. Não adianta testar somente se o campo está vazio. O ideal é você verificar se, sei lá, tem pelo menos 3 letras, né? Então, como que eu posso fazer isso? Posso utilizar o Langef. Espera aí, pessoal. O teclado está desconfigurado. Oi. Aí a gente usa expressão regular para resolver o problema. Semana que vem a gente vai aprender isso. Aqui, nome.value.length menor que 3. Tá? Então, se for menor que 3, o length ele vai contar a quantidade de caracteres. Então, se o cara escreveu pontinho, não entrou. Escreveu Zé, não entrou. Fala, digite seu nome completo. Como foi dito aqui no nosso exemplo do nosso colega, na situação do cara digitar 3 pontinhos. A gente precisa utilizar a expressão regular para obrigar que o cara digite caracteres de A a Z, por exemplo, ou maiúsculo ou minúsculo. Então, com expressão regular, nós conseguimos forçar essa situação. Tá? Então, aqui eu mudei, coloquei o length. Então, vamos testar. Vou voltar, vou atualizar, colocar o pontinho. Enviar. Informe o seu nome. Meu nome é Zé. Informe seu nome. Então, vou pôr aqui José. Tá? Aí sim, vai passar aqui, ó, tudo certo. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Vamos criar uma validação para senha. Eu vou fazer uma validação mais simples hoje. E semana que vem, quando a gente for trabalhar com as expressões regulares, nós conseguimos fazer expressões mais complexas, criando senhas fortes, por exemplo. Tá? Então, aqui, senha 1, ponto value, ponto length, menor que 6, então eu vou obrigar a digitação de pelo menos 6 caracteres. Tá? E vamos supor o seguinte, eu quero uma senha alfanumérica, eu não quero uma senha só de números, eu quero uma senha com letras e números. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar o isNum, só que eu vou usar o isNum ao contrário. O isNum, ele me devolve verdadeiro quando 1.
valor é alfanumérico. Quando for numérico, ele me retorna falso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se o isNum is not a number me retornar falso, é porque o cara só digitou números. Eu quero que ele digite letras e números. Tá? Vamos colocar aqui a validação. Forme uma senha alfanumérica de ao menos 6 caracteres. Agora ele deve pôr números, letras, símbolos, mas não pode simplesmente pôr somente números. Então eu vou pôr aqui, ó, senha 1.focus. E eu vou interromper a execução do script, return false. Então tem duas regras. Posso pôr mais regras? Posso. Posso pôr regra de quantidade máxima, posso começar a identificar algum padrão que eu não queira. Então eu posso trabalhar e adicionando regras para essa senha, por exemplo. Na internet, se você procurar validação de senha forte com JavaScript, você vai achar vários exemplos, né? O JavaScript, como ele é uma linguagem de script, ele não compila. Por conta disso, você tem acesso ao JavaScript de qualquer site. Tá? Tanto que JavaScript não pode ter regra de negócio, não pode ter funções de segurança. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Então, esse CA1 eu vou fazer esse teste. E no CA2, qual que é o objetivo? É verificar se o cara digitou a confirmação de senha igual a senha inicial. Mas antes de desenvolver essa segunda parte, vamos testar, ver se essa está operante. Eu vou atualizar, já vou colocar o nome, porque senão ele vai parar na primeira validação. Vou clicar aqui em enviar. Informe uma senha alfanumérica de ao menos 6 caracteres. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Informe uma senha alfanumérica de ao menos 6 caracteres. Eu quero letras e ou números, né? Então aqui, ó, ABC 1, 2, 3. Tudo certo. Passou. Tá? Vamos fazer agora a confirmação de senha. Então, por exemplo, se senha 1, ponto value, for diferente, olha o símbolo de diferente como que é, pessoal. Se o senha 1, ponto value, for diferente do senha 2, ponto value, eu vou mostrar a mensagem na tela. Confirmação e senha são diferentes. Senha 2, ponto focus. E eu vou interromper a execução do script. Return false. Então aqui eu estou comparando, caso a senha 1 for diferente da senha 2, ele mostra a mensagem, confirmação e senha são diferentes, posiciona o cursor no campo senha 2, e interrompe a execução do script através do return false. Dúvidas, pessoal? Vamos testar. Atualizando.
Colocar aqui, ó, ABC 1, 2, 3. Confirmação, vou deixar em branco. Confirmação e senha são diferentes. Vou pôr 1, 2, 3, 1, 2, 3. Confirmação e senha são diferentes. Enquanto eu não colocar exatamente, e este exatamente é case sensitive, tem diferencia maiúsculo de minúsculo, então ele não vai passar para frente aqui, mostrando a mensagem tudo certo. Tá? Dúvidas, senhores? Tranquilo? Legal. Vamos fazer o último campo aqui, e-mail. Antes de fazer o e-mail, vamos pensar no e-mail. Qual que é o menor e-mail possível? a@a.co. Este é o menor e-mail possível. Quantos caracteres tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se for menor que 6, já está errado. Então, já podemos adicionar essa regra. Se senha não, e-mail ponto value ponto length. O que é o length, pessoal? Ele conta a quantidade de caracteres, tá? Então, se for menor que 6, já está errado, tá? Outra regra do e-mail, precisa ter um arroba. E precisa ter alguma coisa antes do arroba. Eu vou utilizar uma outra função do JavaScript chamada indexOf. Essa função indexOf vai me trazer a posição de um caractere dentro de uma string. Então, se essa função me retornar -1, é que aquele caractere não está contido dentro da string. Se ele me retorna 0, é porque está na primeira posição. Então, vamos criar aqui essa segunda regra, ó, email.value, ponto, indexOf, tá? IndexOf do quê? Do arroba. Então, ele vai me trazer a posição onde o arroba está posicionado dentro da string. Neste exemplo aqui, ó, posição 0, posição 1. Então, ele vai me retornar 1. Então, o indexOf não pode ser menor ou igual a 0. Se for -1 é porque ele não achou. Se for 0 é porque está na primeira posição. Mas, tratando de e-mail, eu preciso ter alguma coisa antes do arroba. Tá? Nem que seja uma letra sequer. Tá? Então, por isso que o arroba não pode ser menor ou igual a 0. Tá? E o ponto também. Eu preciso de um ponto. Vamos seguir a mesma lógica. Aqui, ó. Vamos pôr o ponto. Então, o indexOf do ponto não pode ser menor ou igual a 0. Certo? Atende todas as situações? Não, mas atende a grande maioria. Tá? Depois vamos fazer uma regra com expressão regular para evitar essas outras situações. Diga. Sim. Sim. Nesse caso, se você quiser testar, em vez de indexOf, você pode usar o last indexOf. O last indexOf vai trazer a última posição daquele caractere dentro da string.
Então, ele vai trazer a posição do último ponto, por exemplo. O index of vai trazer a primeira ocorrência daquele caractere. Tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó, informe e-mail válido, e-mail.focus, sim. Assim, o index of ele vai trazer a posição do arroba dentro da string, tá? Seguindo esse exemplo aqui, ó, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, 2, 3, 4, 5. Se ele for testar esse cara aqui, o index of do arroba vai trazer 1. Tá certo. Se ele fosse assim, ó, se fosse um Twitter, um Instagram da vida, tá errado, não tá no formato e-mail. É a posição de que ele está. Se ele não tivesse arroba, ele me traria -1. Então, por isso que eu testo menor ou igual a 0. Que não pode nem ser -1, nem 0. A partir disso, ele pode estar em qualquer outra posição. Sim, sim. Não é 100% correto, porém... o cara pode pôr um monte de arroba lá, por exemplo, né? Mas aí, o ideal é não ficar complicando muito. O ideal é utilizar já a expressão regular, porque com o comando a gente já resolve todas as situações, todos os problemas, tá? Quando a gente faz validação de e-mail, pessoal, é algo meio complicado, por quê? O cara pode pôr no formato de e-mail, mas o e-mail não existe. O que geralmente os sites fazem? Só concluem o cadastro depois de enviar o e-mail e pedir para que confirme. Porque aí eu vou saber que a pessoa que está fazendo aquele cadastro tem acesso àquela caixa de e-mail. Sim, sim. É o ideal. É o ideal. Tá? Sim. O ideal é ser neurótico quando a gente fala de validação. Tá? Vou atualizar aqui, tá, pessoal? Vamos testar. Vou colocar aqui o nome, vou colocar a senha, colocar a confirmação de senha e vou testar o e-mail. Então, aqui, ó. Enviar, informe e-mail válido. Tá bom? Informe e-mail válido. Precisa ter o arroba, né? Arroba aqui, ó. Informe e-mail válido. Vamos pôr o ponto aí, ó. Esse e-mail existe? Provavelmente não, né? Mas está no formato de e-mail. Tá? Então, o objetivo da validação é esse. Você cuidar da qualidade dos dados. Aqui é a validação clássica, criando regra por regra, mas na próxima aula vamos aprender a utilizar expressões regulares para poder ter uma capacidade muito maior para fazer validação. Inclusive para evitar SQL inject, para evitar cross-site, para evitar outros problemas que nós possamos ter. Tá bom?